Bem, então nesse momento aqui, dentro da aula bônus, agora é o momento da gente começar a ver eletricidade básica. A gente vai começar com átomo, molécula, as questões relativas ao movimento do elétron, né, tanto a migração dos elétrons na eletrostática quanto a migração dos elétrons na eletrodinâmica. A primeira questão é a menor partícula possível em que o elemento pode ser dividido conservando suas propriedades químicas. Ou seja, quando você fala conservar as propriedades químicas, significa que você vai pegar a menor partícula que ainda conserva as propriedades daquela substância, dividi-la e aí você vai ter elementos diferentes, como é o caso aqui da água. Então, nessa resposta aqui, ó, eu tenho átomo, né, como a menor partícula. Eu estou me baseando na água, onde a menor partícula que conserva as características da substância é a molécula. Quando eu divido a molécula, aí sim, eu tenho átomo de oxigênio, como você vê na figura, e eu tenho dois átomos de oxigênio. Então, só retornando aqui, menor partícula possível que o elemento pode ser dividido conservando suas propriedades químicas é átomo, como está na apostila. Porém, se a pergunta fosse qual seria a menor partícula que eu poderia dividir uma substância conservando ainda as características dessa substância. Por exemplo, a água eu posso dividir em vários pedaços até que eu encontre o menor pedaço possível, que é a molécula de água. Bom, a molécula de água ainda é água, então nessa segunda pergunta, a menor partícula que eu divido a substância ainda conservando as propriedades dessa substância, aí nesse caso seria molécula. Então, cuidado aí que tem esse detalhe, tá? Na hora da prova, você tem que ler bem a questão, né? Para que você se pergunte se a questão está falando sobre a menor partícula que pode ser dividida, ou se a questão está lhe perguntando qual seria a menor partícula que mantém as propriedades do todo, que foi o que a gente viu anteriormente. Segunda questão, a eletricidade é uma forma de energia cuja origem é... A origem é o desequilíbrio, ou seja, sempre um lado vai ter excesso de elétrons e o outro lado vai ter falta. Quando eu tenho excesso de um lado e falta do outro, eu tenho, né, a eletricidade. Então, a eletricidade é baseada no desequilíbrio. Nesse caso aqui, ó, o primeiro exemplo, eu tenho excesso de elétrons de um lado e falta de elétrons, né, um lado totalmente positivo. Olha que interessante, né? Um polo é negativo, um polo é positivo, e a consequência disso, esse DDP que aparece aqui é a diferença de potencial, é a tensão, né? No caso da eletrostática, isso vai ser instantâneo, né? Aqui está em câmera lenta porque a gente está conversando, está fazendo esse tipo de análise, mas a tendência é ser instantâneo. Segundo exemplo, logo aqui abaixo, então está aqui, ó, elétrons migrando do lado negativo para o positivo, né? Então, do lado que falta elétrons, está carregado positivamente porque faltam elétrons. O que ele faz? Dependendo da proximidade ou contato, ele vai roubar elétrons de um lado para tentar se equilibrar. Segundo exemplo aqui abaixo, eu tenho dois polos negativos. Acontece que um está mais negativo do que o outro. Então, para que haja equilíbrio, o excesso de elétrons de um lado vai completar os elétrons do outro lado. No terceiro exemplo, agora, eu tenho um exemplo curioso. Eu tenho um exemplo que fala que os dois corpos estão carregados positivamente, porém, um está mais positivo do que o outro. O lado que está mais positivo, ele tem menos elétron. Por consequência, o que ele faz para se equilibrar? Ele retira elétrons do outro corpo que está em contato ou está muito próximo. E por fim, o último exemplo, a gente vai pegar aqui um corpo carregado positivamente. Quando ele está em contato com um corpo neutro, ele retira elétrons desse corpo neutro, aí o corpo neutro fica menos negativo, ou seja, esse vai ficar positivo, e provavelmente ele vai completar, né? Pode ser que ele neutralize ou diminua a quantidade de carga positiva nesse último exemplo aqui. Então vimos aí um exemplo bastante amplo que define a eletricidade como uma forma de energia que tem a sua origem no desequilíbrio dos átomos. Questão de número 3. O que é eletricidade? Uma outra forma de definir a eletricidade é o movimento dos elétrons de um ponto para outro. É claro que esse de um ponto, o movimento de elétrons de um ponto para outro, né,
ele é analisado tanto na eletrostática, como a gente viu aqui ainda agora, né? O lado mais concentrado eletricamente, né? O lado mais carregado de elétrons, ele cede elétrons para o lado menos carregado, ou então, se eu tenho dois corpos carregados positivamente, é possível que o lado que esteja mais carregado positivamente retire elétrons, né, do lado que tem menos elétron, e a tendência deles em contato é sempre a questão do equilíbrio. No caso da eletrodinâmica, eu peguei aqui o exemplo da lâmpada de Thomas Edison, e a partir do momento que você liga o interruptor, você tem os elétrons fluindo de um polo a outro. Aqui faltou o negativo, né? Então aqui ficaria o lado negativo desse lado aqui, mas então eu tenho aqui nessa questão um exemplo, né? O exemplo aqui à nossa esquerda de eletrostática, e à minha direita o exemplo relacionado à eletrodinâmica, né? Nesse caso aqui, os elétrons, eles viajam de um ponto a outro, né, passando pelos consumidores. Nesse caso aqui eu tenho apenas, basicamente, o meu consumidor é a lâmpada, e aí essa lâmpada, que cujo circuito foi fechado por um interruptor, ela agora usufrui da eletrodinâmica e gera como efeito, inicialmente, o aquecimento, e esse aquecimento vai gerar energia luminosa. Questão de número 4, qual a principal fonte de eletricidade estática? A principal fonte de eletricidade estática é o nosso atrito. Como eu não tenho atrito, né, eu tenho a fricção. Atrito, você tem atrito entre os corpos, você tem atrito entre um corpo e a massa de ar, você tem atrito que depende também dos tipos de elementos que estão envolvidos, né? Bem, questão de número 5. Numa determinada substância, a resistência é proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à seção transversal. Então, falamos de resistência, a resistência depende de 3 fatores. Aqui está sendo abordado apenas o comprimento e a seção transversal. Vamos dar uma olhadinha aqui nos fatores que alteram a resistência. A resistência depende da resistividade, que é a característica do material. Então, dependendo do material, a resistência, né, vai ser alterada. Por isso que a resistência do cobre é diferente da resistência do alumínio, que é diferente da resistência do carbono. Outro fator é o comprimento, como a gente viu ali, né? Então, tudo aquilo que está na mesma linha do R, ó, então, o fator de resistividade e o comprimento está na mesma linha do R, então eles são ditos diretamente proporcional. Então, a resistência é diretamente proporcional à resistividade e diretamente proporcional ao comprimento. Por outro lado, como você observa aqui na fórmula, o A, ele está no denominador, ele está abaixo, né? Ele não está na mesma linha do R. Então, quando ele está no denominador, significa que o aumento de um é a diminuição do outro. Então, a gente costuma chamar de inversamente proporcional, porque a diminuição de um é o aumento do outro, né? Em outras palavras, aumentando a área da seção transversal, a área é essa aqui, ó, é a bitola do fio, né? Então, aumentando a área da seção transversal, diminui a resistência. Então, diminuindo a resistência, por consequência, a corrente aumenta. Olha, a corrente não está aqui nessa fórmula, mas é uma consequência interessante. E você vai ver que já caiu uma questão de prova perguntando justamente isso aí. Ela está anotada aqui, você vai ver logo em seguida. O contrário também é verdadeiro, porque são inversamente proporcionais. Ó, um diminui, o outro aumenta. Um aumenta, o outro diminui. Então, se diminui a seção transversal, né, diminui a área, diminui a bitola e a resistência aumenta. Então, isso é ser inversamente proporcional. Então, está aqui os 4 fatores que afetam a resistência. 4 fatores mais comuns, um relacionado com o tipo de material. Então, por isso que a resistência do cobre é uma, a resistência do alumínio é outra, a resistência do carbono também é outra. O comprimento, como você viu, olha aqui, ó, aumentou o comprimento de 1 para 2, o que acontece? A resistência aumenta de 1 para 2, ou seja, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Aumentou o comprimento, vai aumentar a resistência. A seção transversal, olha aqui, vimos que é inversamente proporcional, ou seja, se aumenta o diâmetro, diminui a resistência, foi o que a gente viu anteriormente. E a questão relacionada com a temperatura, que tem a ver com a resistividade, lembre-se, se a temperatura aumenta,
a resistividade também aumenta e a resistência também aumenta. Normalmente, os metais são todos assim. Se aumentar a temperatura, aumenta a resistência. Porém, temos uma exceção, eu queria que você guardasse isso. Talvez nem caia na sua prova, mas o carbono é um exemplo de resistividade negativa. Por quê? A temperatura aumenta, a resistividade diminui e a resistência também diminui. Tá? Então tem essa exceção para o carbono. Questão de número 6. Como é ligado um fusível? Essa questão é interessante porque ela é a base, né, do nosso estudo sobre eletricidade básica. Sempre em série com a carga. Então eu vou pegar essa figura 8.22 aqui, ó, correção. A 8.26 ela mostra para você apenas o fusível. E a gente vai aplicar esse fusível que é mostrado na figura 8.58. Então eu tenho a fonte de 30 volts, eu tenho o fusível e agora eu tenho a carga, né? Porque a questão ela falava o quê? Em série com a carga, não é isso? Então veja bem, em série com a carga, essa é a carga. Vou te dar um exemplo. Se você liga a bateria na aeronave, pode ser que em seguida você ligue as luzes da cabine. Então eu tenho aqui a primeira carga de consumo. Portanto, se eu tenho mais uma carga relacionada, como por exemplo a sintonia de um rádio de comunicação, eu agora tenho representadas, né, por essas resistências as duas cargas. Ou seja, carga é o que está na linha de consumo. Então, para evitar o excesso de corrente que poderia danificar cada um dos equipamentos, eu tenho o fusível que ele vai se abrir quando a corrente é excessiva. O aumento de corrente aumenta a temperatura, que provoca a ruptura do nosso fusível, ruptura antes de danificar a nossa carga, antes de danificar os equipamentos relacionados. Questão de número 7. Quando uma substância é considerada condutora? Ela é condutora quando não retém elétrons com facilidade. Ou seja, a substância condutora ela facilita o fluxo de corrente. A queda de voltagem é muito pequena. Ideal é, no máximo, 2%, ou seja, de 2% para baixo é a queda de um fio condutor. Vou te apresentar os fios condutores aqui, ó. Então, supondo que eu não soubesse a espessura desses fios condutores, né, aqueles que facilitam o fluxo de corrente, porque a resistência é muito pequena, inferior a 2%. E vamos lá, eu vou pegar aqui esse fio e vamos supor que eu não saiba qual é a medida dele, está aqui embaixo a medida. Ó. Vamos supor que eu não soubesse, o que eu ia fazer? Eu ia pegar esse fio e ia tentar colocar aqui no 30. Você está vendo que a espessura é muito maior do que o 30, então eu vou tentando colocar aqui no 13, não consigo, coloco no 7, não consigo, no 4, até que eu chego aqui no 2, e esse fio ele consegue passar com o mínimo de resistência, ou seja, eu agora identifiquei essa fiação como 2. Então, essa medida em polegada, ela está naquela tabela AWG que está na tua apostila. Olha aqui, esse é o calibre AWG que me permite, então, na aviação, ao invés de utilizar em milímetro, a gente usa a espessura em polegadas, né? Então, eu tenho aqui a medida desse fio condutor. Mas a moral da história é a seguinte, significa que, primeiro eu tentei no 30, né? E depois eu descobri que era um fio número 2. Significa que a espessura sendo maior, a resistência é menor e o fluxo de corrente é maior. Então vamos pegar um exemplo prático aqui. Ó. Segundo o padrão americano AWG, né, esse que utiliza essa tabela em polegadas, que fio pode conduzir mais corrente elétrica? O fio 20 ou o fio 18? E por quê? Justamente como você imaginou, olha aqui, ó, o fio 18, né, ele pode conduzir mais corrente elétrica. Olha aqui, ó, o fio 18, como ele tem maior espessura do que o 20, ó, não é assim? Ó, quanto maior o número, né, menor a espessura. Quanto menor o número, maior a espessura. Então, quanto maior o número, menor a espessura. Então, nesse caso, olha aqui, o 20 tem uma espessura menor do que o 18. Por consequência, como a resistência do fio 18 ela é menor do que a resistência do fio 20, o fio 18 ele
Por consequência, tem menor resistência e conduz maior corrente em relação ao fio 20. Questão de número 8. Qual a lei mais importante aplicável ao estudo da eletricidade? É ela mesma, essa que você está imaginando, a lei de Ohm. Então, a lei de Ohm, como é mostrado aqui na figura, ela mostra a relação entre amperagem e corrente. Olha que interessante. Se você tem 0 volts, né, o sistema está desligado, você não tem corrente nenhuma. Você passa para 10 volts, você tem aqui uma corrente agora, né, corrente em ampere, e tensão em volts. Então, se você, em 10 volts, você tinha uma corrente de 0,5 ampere, quando você dobra isso, você passou agora para uma corrente maior. E assim sucessivamente, até que você chegue em 110 volts e você tem uma corrente bem maior do que a inicial. Significa que, aumentando o valor da tensão, você também aumenta o valor da corrente. Em outras palavras, a lei de Ohm, como está na sua apostila, diz o seguinte: o fluxo de corrente num circuito elétrico é diretamente proporcional à intensidade da voltagem aplicada ao circuito. Então é isso. Proporcional ao aumento de tensão, eu tenho também um correspondente aumento proporcional de corrente. Olha aqui, ó, 120, né, proporcional a uma tensão de 120, eu tenho uma corrente de 6 amperes. Proporcional a uma tensão de 10 volts, eu tenho aqui proporcionalmente, eu tenho uma corrente de 0,5 ampere.